Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e a gente está abordando agora as doenças gastrointestinais mais comuns. E sempre que a gente pensa numa doença intestinal, uma doença pelo corpo, vem aquela preocupação com o câncer. Então hoje vai ser o tema da aula, o câncer coloretal. Como que ele se desenvolve, quais são os fatores de risco, nós vamos ver o que fazer quando tem um diagnóstico e também um pouquinho do tratamento. Então vamos lá, primeira coisa, o que é o câncer coloretal? O câncer coloretal, gente, é uma doença maligna que se desenvolve no intestino grosso mais precisamente. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas tem alguns fatores de risco que vão aumentar a chance da pessoa vir a desenvolver. Esse câncer, em algumas regiões, ele é o segundo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Ele só perde nos homens para o câncer de próstata e nas mulheres para o câncer de mama. Esse câncer tem uma taxa de letalidade de 25 a 30%, ou seja, das pessoas que têm um diagnóstico de câncer coloretal, 25 a 30% vão morrer de câncer, ou seja, ele tem uma alta letalidade. Só que o câncer coloretal ele tem uma característica muito importante, muito boa, que é o seguinte, primeira coisa, ele é evitável. Dependendo do que a gente fizer, a gente consegue evitar que a pessoa desenvolva. E outra característica boa é que, quando diagnosticado precocemente, a taxa de cura é altíssima, mais de 95%, dependendo do estágio. Agora, infelizmente, a maioria dos cânceres vai ser diagnosticado naquela fase em que ele já está causando sintomas e muitas vezes até numa urgência. Tem muito que a gente pode fazer sobre isso para tentar diminuir essa taxa de diagnóstico tardio, né, quando ele já está causando sintoma, ou seja, já é maior. Vamos dar uma olhada nisso então. Só uma informação básica aqui para vocês. Como eu falei, o segundo mais frequente em homens e mulheres e são estimados 40 mil casos no Brasil por ano. Então, como eu falei, existem alguns fatores que vão aumentar o risco desse tipo de câncer. E quais são eles? Nós temos os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, os fatores genéticos, gente, são aquela pessoa que tem uma tendência já genética de desenvolver o câncer. E existem algumas síndromes que vão aumentar esse risco. Normalmente são aquelas síndromes que causam polipose, ou seja, vários pólipos no intestino. Mas tem outras que não. Não é polipose, mas tem um aumento de risco. Agora, mesmo quando não é síndrome, gente, quando não tem vários casos na família, a pessoa ter um parente de primeiro grau que teve câncer já dobra o risco daquela pessoa ter câncer. Não quer dizer que vai ter, mas a gente tem que ficar alerta nesses casos e fazer a prevenção adequada. Vamos ver agora alguns fatores que já foram associados ao câncer. Primeiro, ser homem. Como eu falei, gente, é o segundo em homens e mulheres. Não quer dizer que só homem que vai ter. As mulheres têm que ficar super atentas também. Agora, tem um discreto aumento nos homens. Além disso, gente, obesidade, sedentarismo, carne vermelha e carne processada, tabagismo, álcool. Estão vendo, né? Já estão imaginando aquele churrasco de domingo, assistindo o jogo ali, tomando uma cerveja, fumando e comendo churrasco, né? Isso aumenta o risco. Então esses aí são fatores que a gente vai ter que atuar e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Além disso, gente, doença inflamatória intestinal que nós vamos ver nesse curso aqui também aumenta o risco de câncer. Entre outros fatores, alguns distúrbios hormonais. Então nós temos que ficar de olho aí até alguns tipos de reposição hormonal. Então o excesso de hormônio de crescimento, por exemplo, poderia aumentar o risco. Além disso, diabetes e resistência à insulina. Isso vem tudo junto num pacote. A gente vai ver, né, que a obesidade aumenta a resistência à insulina, diabetes do tipo 2, e isso também aumenta o risco de câncer. Além disso, aquela pessoa que já tirou a vesícula, isso também aumenta o risco. E isso está muito associado ao excesso de peso também. É até um dos fatores de risco para ter cálculo na vesícula é o excesso de peso. Outros fatores também associados, doença coronariana, que também está nesse pacote aí. Além disso, também a radioterapia, que algumas pessoas podem fazer por alguns tipos de tumor, podem aumentar o risco do câncer coloretal também. Então vamos lá, né, gente? Vamos abordar esses fatores aí. Como eu falei, a carne vermelha. Já existem vários estudos que correlacionam a carne vermelha ao aumento do risco de câncer. A maioria desses estudos são estudos populacionais. Quer dizer o quê? Que pega aquela população que come muita carne e tem muito risco de câncer. Isso pode gerar algumas confusões aí, nem sempre é aquele fator, mas tem uma tendência a aumentar o risco. Qual que é a recomendação hoje em dia? Comer carne só 3 vezes por semana e dar preferência para carne magra. Vamos evitar aquela carne gorda, com aquela gordurinha, a fritura. Além disso, a forma de preparo, gente. Como eu falei, o churrasco não é a melhor forma de preparo da carne. Aquela carne que fica tostadinha, pretinha em volta, que entra em contato com a chama, com alta temperatura, aquilo sim gera um aumento do carbono naquela região e pode aumentar o risco de câncer. Além disso, a carne vermelha processada, então são aqueles famosos embutidos. Tem as nitrosaminas, que são comprovadamente cancerígenas. Então, gente, ó, salsicha, presunto, salame, esse tipo de carne
pode aumentar o risco de câncer sim e deve ser evitada no dia a dia. Então, numa situação específica, eventualmente numa festa, a pessoa poderia consumir, né? Mas sempre com moderação e o melhor seria evitar. Agora, tem muito que a gente pode fazer que vai diminuir o risco. Sabe o que vai diminuir? Atividade física, comer fibra, alimentos integrais. Além disso, tem estudos que mostram um fator protetor no consumo de leite e derivados, eu sei que isso gera muita controvérsia. Também o cálcio, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, tudo isso poderia diminuir o risco, então são coisas que a gente tem que privilegiar na nossa alimentação. Além disso, o consumo regular de magnésio, de peixe, de alho, gente, os alimentos funcionais nós vamos falar depois, o alho está entre eles. 2 dentes de alho por dia seria o ideal para a gente receber a alicina e também diminuir o risco do câncer coloretal. Fora isso, gente, o uso de aspirina e de anti-inflamatórios também, a princípio, diminuiriam o risco. Só que isso tem que ser visto com muito cuidado. Por quê? Os anti-inflamatórios eles têm muitos efeitos colaterais e não devem ser usados de forma regular e nem devem ser usados sem prescrição médica. O uso da aspirina tem um fator protetor também nas doenças cardiovasculares, mas deve ser usado sempre com orientação médica, tá, gente? Então vamos evitar a automedicação aí. Não é porque um estudo mostra isso que a gente deve usar regularmente sem orientação, tá bom? Tem mais coisa que a gente pode fazer na nossa alimentação que vai ajudar a diminuir o risco. Existe um índice que é o índice de inflamação na dieta. Esse é um índice que mostra o quê? Quão inflamatória é a nossa dieta. E tem um estudo que mostrou o quê? Que quando a nossa dieta é mais inflamatória, isso aumentaria o risco do câncer. E quando a nossa dieta é menos inflamatória, isso seria um fator protetor. Então o que seria uma dieta anti-inflamatória, uma dieta que inflama menos? Gente, é o que a gente já imagina mesmo, né? Então ali a presença de fibras, de integrais, de ômega 3, de ômega 6, os ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados. Os monoinsaturados são aqueles que a gente vai encontrar no azeite, por exemplo. Então a gente já ouviu falar muitas vezes que o azeite teria benefícios, e tem mesmo, até protetor contra o câncer coloretal. Além disso, essas vitaminas que eu falei, né, B12, B6, vitamina D, isso atuaria como fator protetor. Nesse estudo mostrou também que o álcool teria um fator anti-inflamatório, só que isso aí a gente tem que ver com muito cuidado. Por quê? O álcool teria esse fator a princípio, só que quando metabolizado ele produz o acetaldeído e esse sim é pró-inflamatório e aumentaria o risco de câncer. Então, o álcool a gente tem que ver com muito cuidado, a gente tem estudos que mostram que uma pequena quantidade diariamente teria pouco efeito. Então, até 50 gramas não tem estudo que comprova o malefício em termos de câncer para o organismo. Mas, mais do que isso, teria um efeito aumentando o risco de câncer coloretal sim. E, gente, olha, nunca um médico pode recomendar que uma pessoa comece a ingerir bebida alcoólica por fator de proteção de nada, hein? Toma cuidado se alguém te recomendar isso aí, tá bem? Além disso, vitamina A, vitamina E, anticianidinas, os flavonoides, né, todos os antioxidantes em geral vão ter esse fator protetor também, diminuindo o risco de câncer coloretal. E existem também os fatores pró-inflamatórios e esses vão aumentar o risco. Então, aí nós vamos ter a maioria dos ômega 6, né? Então, gente, ômega 6, depois nós vamos ver um pouquinho mais deles nesse curso, mas ômega 6 é um tipo de ácido graxo presente na gordura. E tem alguns que são mais inflamatórios e outros são menos inflamatórios. Diferente dos ômega 3, que vão ter um efeito anti-inflamatório. Então, na nossa dieta tem que ter um equilíbrio. Durante a evolução, a gente tinha mais acesso, era o mais equilibrado, o ômega 3 e ômega 6. Atualmente, na dieta ocidental, nessa dieta cheia de junk food, de comida rápida, né? Nessa dieta tem um predomínio de ômega 6 pró-inflamatório, ou seja, inflama o organismo e isso aumenta o risco de câncer. Alguns anti-inflamatórios também, ó, orégano, açafrão, cebola, alho, cafeína, tudo isso, e também a cúrcuma, né, tem fator protetor, né? São anti-inflamatórios e protegem contra o câncer coloretal. E nos pró-inflamatórios nós vamos ter o quê? O excesso de energia, né? Então as calorias, o excesso de carboidratos, o excesso de proteínas animais, gordura saturada, ferro também. E nos pró-inflamatórios nós temos então o quê? O excesso de energia, ou seja, de calorias, o excesso de carboidratos, o excesso de proteínas animais, gordura saturada, gordura trans, gordura total e também a ingestão de ferro. Olha só, então com relação ao álcool, como eu falei, gente, até 50 gramas de álcool seria considerado relativamente seguro. Então se a gente pegar aí na cerveja, né, 5 gramas
estão presentes em 100 ml de cerveja. Então, 50 gramas, mais ou menos 1 litro de cerveja, é uma quantidade grande, né? Só que a gente tem que pensar que varia de acordo com o gênero, né? O tamanho da pessoa. Tudo isso vai influenciar, inclusive, a origem racial. Tem estudo que mostra que em asiáticos ele tem um efeito maior carcinogênico. Então o álcool não deve ser recomendado, o ideal é que se a pessoa consumir, consuma uma pequena quantidade e lembrando que isso vai variar se for homem, se for mulher, dependendo da origem e também do tamanho e peso da pessoa. Agora uma pessoa muito grande com excesso de gordura já tem um outro fator de risco para câncer. Então muito cuidado se você lê algum lugar falando de fator protetor do álcool, tenha cuidado com isso e vamos evitar o excesso, hein, gente? E o fator que poderia ser carcinogênico seria então pelo acetaldeído, que vai lesar o nosso DNA. Então, pode aumentar o risco de erros do DNA, produzindo aquelas mutações que vão levar ao câncer. Gente, a obesidade, né? Obesidade é um fator de risco para câncer. E esse aumento, imagina o seguinte, você sabe calcular o IMC? IMC é fácil. Você calcula o seguinte, pega o seu peso, divide pela altura e divide pela altura de novo. Vai dar um número. Esse número é o seu IMC. O IMC ideal seria entre 20 e 25. Isso pode variar para homens e mulheres, mas seria mais ou menos isso aí. A cada 5 pontos a mais no IMC, aumenta o risco de câncer de 10 a 30%. Sendo que essa questão da obesidade ainda é mais importante nas mulheres. Mas o homem, quando vai aumentando, esse risco aumenta também bastante. Então tem que tomar muito cuidado, controlar o peso. Lembrando que IMC, gente, é um cálculo assim bem grosso modo, né? Aquele cálculo ali, ele não serve, por exemplo, para uma pessoa que está fazendo muita atividade física, tem muita massa muscular, porque o músculo pesa mais do que gordura. Agora, numa pessoa sedentária, aquilo acrescenta muito, dá para a gente ter uma noção boa de como que está o excesso de peso da pessoa e também o risco de câncer. Vitamina D. Vitamina D, a princípio, ela tem um fator protetor contra o câncer coloretal. Então, um aumento de 10 nanogramas no sangue, então naquele seu exame de vitamina D, diminuiria em 26% o risco de câncer. Olha que coisa boa. Só que nem todos os estudos comprovam isso. Tem um estudo com 12 mil pessoas, sendo que 5 mil delas tinham câncer coloretal e que não mostrou essa associação. Então a gente tem que ver com muito cuidado, mas a gente sabe que a vitamina D tem outros fatores protetores que são muito bons para a gente, diminuindo a inflamação, sendo antioxidante e tendo até um receptor no nosso núcleo das células para a vitamina D que poderia ter uns efeitos benéficos para a gente. Então a gente tem que tentar manter a vitamina D num nível adequado no nosso sangue. Se tiver baixa, tem que repor. E lembrando, né, gente, a principal forma de produzir vitamina D seria tomando sol. Só que ninguém toma sol hoje em dia mais. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, ó, tomar um pouco de sol regularmente. E para proteção contra câncer, o ideal é a vitamina D acima de 70. Aqueles valores que a gente vai ver de referência acima de 30, aquilo ali é para proteção óssea. No caso do câncer coloretal, o ideal então é acima de 70, tá, gente? Mas a gente tem que evitar níveis tóxicos, né, gente? Então acima de 100 também não tá bom, muito cuidado com isso aí. Com relação ao uso daquelas estatinas que muita gente tem medo de ter problemas aí musculares, além disso, alguns tipos de medicações para baixar a pressão, isso ainda é controverso, não se sabe exatamente o efeito disso na proteção contra câncer e também a reposição hormonal após a menopausa, não é bem definido se aumenta ou não o risco. Com relação a leite e derivados, né, tem estudos, como eu falei, populacionais, que mostram uma diminuição do risco do câncer coloretal. Mas, por outro lado, tem vários estudos também que não comprovam esse benefício. Isso ainda é uma questão discutível, mas a princípio seria um fator protetor, sim. Com relação ao cálcio, a mesma coisa acontece. Tem estudos mostrando que tem um efeito benéfico e outros estudos que não comprovaram isso. Então, realmente a gente tem que manter um cálcio ideal, tem que ter uma ingesta de cálcio. O leite, a princípio, ele não é necessário na nossa dieta, nem leite, nem derivados. A gente tem outras fontes que a gente poderia usar. Então isso fica a critério de cada pessoa definir se vai ingerir ou não. Gente, com relação às fibras, bem, a primeira vez que isso foi descrito como fator de proteção contra o câncer foi em 1974. Desde então, muita coisa foi publicada. O que a gente já notou? Que a fibra, por mais que tenha um efeito aparentemente protetor, nem todo estudo comprova isso. Só que as fibras têm uma característica que é o seguinte, elas são pré-bióticas, ou seja, elas vão estimular um crescimento de bactérias e bactérias boas no nosso intestino. Já se sabe que alguns tipos de câncer de intestino têm um tipo específico de bactéria que se desenvolve naquele microambiente
onde está o câncer. Seria a bactéria Fusobacterium nucleatum. Esse tipo de bactéria, quando a gente ingere mais fibra, a gente predomina outros tipos e ela vai ficar diminuída. Então isso seria um fator de proteção. A presença dessa bactéria tem alguns fatores inflamatórios e altera a expressão de alguns genes, que são genes que a gente chama de genes reparadores. Quando o nosso DNA tem algum problema durante a divisão celular, esses genes reparadores eles podem reparar aquele DNA ou provocar a morte daquela célula. Quando tem um predomínio dessa bactéria, o que vai acontecer? Vai lesar esse gene naquela localização e isso vai levar ao desenvolvimento, por exemplo, de mutações que podem levar ao câncer. Então as fibras poderiam ter uma atuação aí. Mas se você não acreditar que a fibra atua de forma protetora, né, a gente tenta isolar a fibra específica, a gente já sabe que os cereais integrais sim têm fator protetor. Então, de qualquer forma, a gente vai estar ingerindo mais fibra se a gente ingerir esses cereais integrais. Então, em vez de suplementar a fibra, comprar aquele potinho que vem o pozinho ali, coma mais fibras, coma mais alimentos integrais e isso vai ter um fator protetor sim. Além disso, as fibras vão acelerar a movimentação intestinal, vão diminuir o tempo de contato das fezes com as células ali. Então, se tiver alguma toxina que aumentaria o risco de câncer, a movimentação intestinal diminui isso. E a gente já sabe que o nosso microbioma, em muitas situações de câncer, vai estar alterado. Então, mudar o microbioma, tomar probiótico, comer fibra, qual que é o efeito disso ainda é incerto, mas a gente sabe que tem benefícios sim. Então nós temos muitos estudos mostrando que a ingestão de fibras estaria associada à diminuição do risco de câncer, só que quando a gente ajusta para alguns outros parâmetros, esse efeito é muito diminuído e alguns estudos realmente não mostram. Mas o que se sabe? Que o estilo de vida, aquela pessoa que ingere mais fibra normalmente vai ter outras coisas que ela faz e que vão diminuir o risco. Então o ideal é que coma fibra, mas faça atividade física, coma bem em geral, não fume. Aquela questão do álcool que eu falei, né, se for ingerir pequenas quantidades, que isso sim seria um fator protetor. E como eu falei, então, cereais integrais vão realmente diminuir o risco de câncer, especialmente naqueles pacientes que tinham câncer que é positivo para aquela bactéria, o Fusobacterium nucleatum, mas não para aqueles pacientes que têm o câncer e não têm essa bactéria. Então ele seria protetor em uma situação. Além disso, gente, os cereais integrais têm um tipo de carboidrato complexo, resistente, que só é metabolizado pelas bactérias, então vão produzir ácidos graxos de cadeia curta que vão ter um efeito benéfico na proteção das nossas células, diminuindo a inflamação e protegendo o nosso DNA. E também já tem estudos mostrando que a ingestão de fibra favorece o nosso microbioma e também diminui a mortalidade e a mortalidade por câncer em pacientes que já têm câncer, de grau 2 e 3. Olha que coisa boa. Então, o paciente que já tem câncer, ele tem que ficar super atento na ingestão de fibra, preferencialmente aqueles alimentos integrais, os cereais integrais. Agora, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? 70% dos cânceres de intestino não causam sintomas. Por isso que a gente tem que fazer o exame de colonoscopia, que é o padrão ouro para a gente diagnosticar um câncer. A gente deve fazer ou aos 50 anos, mas as sociedades têm mudado já para 45 anos. Então, todo mundo, quem não tem história familiar, não tem sintoma, não tem nada, deve fazer nessa idade, ou 45 ou 50 anos, dependendo da sociedade que estiver seguindo. Agora, quando causam sintomas, quais são? Os sintomas são principalmente alteração do ritmo intestinal, dor abdominal, presença de sangue ou de muco nas fezes. Além disso, pode causar alguns sinais, por exemplo, anemia num exame de rotina, tem que ser investigada, tá bem, gente? E sintomas mais tardios seriam o quê? Perda de peso e perda de apetite. Não são comuns no câncer coloretal, tá, gente? Então são sintomas que, em geral, seriam mais avançados. E num caso em que já tem invasão de outros órgãos, aí poderia causar, né, sintomas relacionados a esses órgãos ou até obstrução intestinal e perfuração de intestino. Mas esses são sintomas mais avançados mesmo. Mas são aqueles casos que eu falei que vão manifestar muitas vezes na urgência. Uma vez diagnosticado, nós temos que fazer um estadiamento, saber exatamente onde a doença está, porque ela começa no intestino, mas pode ir para outros órgãos. Então, normalmente, a gente faz a colonoscopia com biópsia, aí depois nós vamos fazer algum exame de imagem, tomografia ou ressonância, e também um exame que chama CEA, que vai ajudar a gente a acompanhar depois.
Com relação ao tratamento, em geral o tratamento é cirúrgico, mas vai depender. Especialmente aquela doença localizada, o tratamento é só cirúrgico. Se for uma doença localmente avançada ou que tem acometer na região ali, né, a doença loco-regional, a gente vai associar ali uma quimio ou radioterapia, e se for uma doença já em outros órgãos, a quimioterapia em geral vai ser o tratamento, né, e podendo ou não operar dependendo do caso. Então eu quis fazer aqui um resumão da doença, né, gente, tem muito mais o que falar sobre ela, mas eu quis falar principalmente os fatores de risco, que são onde a gente pode atuar. Então vamos tentar, né, gente? Vamos evitar aquela carne vermelha, especialmente aquela carne do churrasco. Se for comer, coma somente de vez em quando. Vamos evitar os embutidos, a carne processada, que é sabidamente cancerígena. Vamos fazer atividade física, vamos diminuir ou cortar o consumo do álcool, né? Vamos tentar ter esse estilo de vida que vai ajudar a diminuir o risco. E faça seus exames na época certa, ou 45 ou 50 anos, faça a colonoscopia para ver se está tudo bem. Grande abraço, vejo vocês na próxima aula.